Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres. Sejam muito bem-vindos para quem está voltando aqui no canal, para quem está chegando pela primeira vez. O nosso canal Despertar do Ser é para a gente praticar juntos as lições de Um Curso em Milagres pela abordagem do professor Ken, do professor Kenneth Wapnick, que possui aqueles 7 volumes, que é a jornada através do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Então a gente tem muitos comentários do professor Ken que intercalam na lição e também desejo muito boas-vindas para vocês que estão chegando na nossa página no Instagram, despertardoser.100. E eu tô aqui há uns dias sem vir, mas mais uma vez eu digo para vocês que a gente não tem mais como voltar atrás. Às vezes acontece de eu não vir fazer a lição do dia, mas assim que eu posso, eu retorno, tá bem? Quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari e eu sou terapeuta, psicoterapeuta, baseado num Curso em Milagres e estudante de Um Curso em Milagres, como vocês. E eu estou aqui totalmente disponível para que a gente desperte desse sonho juntos, tá bem? Hoje a gente vai para a lição 170, então amanhã, se eu conseguir gravar, porque, como vocês já sabem, quem assistiu os últimos vídeos, eu acho que eu vou ter que mandar consertar meu celular, que é com que eu gravo essas lives. Então, eu não sei bem quando que eu ainda vou ficar sem ele, para ele poder ir para o concerto. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a lição 170 é antes da nossa revisão 5, tá bem? Então, a próxima aula vai ser a revisão 5. E a lição 170 é longa também, são 14 páginas. A introdução dessa lição, o professor Ken comenta bastante. E antes de iniciar a lição mesmo, eu gostaria de falar para vocês assim, como eu estou sempre comentando aqui, eu trago muito as minhas experiências, as minhas práticas, como que eu faço para entregar para o Espírito Santo os milagres que acontecem. Então eu tô sempre compartilhando com vocês aqui, né? E nos últimos dias, assim, eu tem caído muitas fichas, assim, e hoje eu conversando com a Giovana do canal Viva um Sonho de Paz, ou Vivendo um Sonho de Paz, desculpa, não lembro bem. Ou é Viva um Sonho de Paz ou Vivendo um Sonho de Paz aqui no Instagram. Conversando com a Giovana fez praticamente uma mentoria comigo, assim, foi muito divertido conversar com ela. Ela é uma estudante já de bastante tempo de Um Curso em Milagres. Ela faz mentorias e tutorias também, para quem quiser uma mentora para estudar junto com o Curso em Milagres. Ela é sensacional. E aí eu tava comentando com ela sobre a minha filha que tem bronquite, bronquite asmática, aquela coisa, e ela, será? Será mesmo? Será que não tá na hora de tu questionar? Minha filha tem bronquite asmática. Será que a minha filha tem bronquite asmática? E aí também ela comentou nesse sentido, né, que não é questão de simplesmente agora ser irresponsável, né? Enfim, irresponsável no sentido de não ir atrás dos cuidados necessários, se assim for necessários. Mas na mente, eu continuo dando realidade de que a minha filha é vulnerável a qualquer coisa. A um ventinho, ela é vulnerável. A andar de pé descalço, ela é vulnerável. A andar de manga curta, ela é vulnerável. E eu já
já está incrustado isso na minha mente e na dela. Mas será? Será que a minha filha tem bronquite asmática? Qual a verdade aqui, Espírito Santo? Será que isso é verdade? E aí me faz eu ir para uma parte de um curso em milagres que Jesus diz pra gente, e eu acho que é muito no início e eu tentei buscar, mas não lembro em que parte é, em que Jesus diz que a gente tem que ter uma pequena disponibilidade para questionar todo o nosso sistema de crenças. Todo é todo. Então eu comecei a questionar tudo. Será? Será que eu tenho rinite? Que eu não posso sentir um cheiro de flor? Que eu tenho que estar sempre com máscara no rosto para não me atacar da rinite? Será mesmo que eu tenho rinite? Me mostra a verdade nisso, Espírito Santo. Porque alguém tá levando vantagem no sentido de que eu tô dando realidade para toda a historinha que o ego tá me contando. Ele me diz que eu tenho rinite, eu acredito. Ele diz que a minha filha tem bronquite asmática, eu acredito. Ele me diz que eu não tenho capacidade, eu acredito. Ele diz que eu tenho escassez, que a escassez existe. E eu acredito. Será? Será mesmo, Espírito Santo, que existe escassez de qualquer tipo? Será mesmo que eu sou vulnerável a uma poeirinha? Será mesmo que eu sou pobre? Será mesmo que eu sou rejeitada pelas pessoas? Será mesmo que eu não gosto de fazer amigos? Será mesmo que eu não gosto de conhecer novas pessoas e estar nos lugares? Será mesmo que é verdade que fulano não gosta de mim? Que o ego está dizendo aqui que fulano não gosta de ti e tu não gosta de fulano? Será verdade que eu não gosto do fulano? Questionar todo o nosso sistema de crenças, todo. Porque a gente continua dando realidade para as historinhas do ego. Todos os dias. Será mesmo que só essa pessoa é honesta, eu só confio nessa pessoa e mais ninguém eu posso confiar? Será? Ai, eu sou muito desorganizada com tudo. Será? Será, Espírito Santo, que eu sou muito desorganizada com tudo? Será? Será que eu tenho medo de tudo? Nossa, eu sou muito medrosa, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de, sei lá, tenho medo de viajar, tenho medo de andar de avião, tenho medo de... Enfim, será? Será que isso é verdade? Quem é que tá querendo fazer com que tu acredite que isso é verdade? Quem ganha com isso? Então isso é uma coisa que ficou muito forte na minha mente hoje e me fez lembrar, porque a gente começa a ler o livro-texto e quando a gente tá mais adiantado no livro-texto parece que... Porque eu tô querendo terminar o livro-texto, então muitas vezes eu não volto. E tem partes que às vezes eu vou ler e eu digo, gente, eu não acredito que eu já passei por esse capítulo, já passei por essa sessão, eu não lembro. Então a gente esquece, e uma das coisas é isso que Jesus diz, eu acho que é bem no início do livro, mas eu não tô lembrada em qual é a sessão, eu vou pesquisar mais. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui se vocês querem saber qual é o capítulo, qual é a sessão, porque daí eu vou atrás pra gente poder ler mais. Mas resumindo, é isso que Jesus diz, que para que a gente consiga fazer a reversão do nosso sistema de pensamento, do ego para o sistema de pensamento do Espírito Santo, a gente tem que estar
disponível, tem que estar afim de questionar tudo. Tudo é tudo. O que você acredita sobre qualquer coisa? Eu acredito que se eu ficar perto de alguém que tá gripado, eu vou pegar essa gripe. Será? Se eu ficar perto de alguém que tem determinada doença lá, eu vou acabar pegando, porque eu pego até se passar do outro lado da rua. Será? Eu acredito que eu não tenho capacidade de passar num concurso. Será? Quem é que tá querendo fazer com que tu acredite nisso? Com certeza, não é o Espírito Santo, não é Jesus que está questionando a tua capacidade. Bem, era isso que eu queria compartilhar no início com vocês. E eu convido então todos vocês para que a gente entre de uma vez nessa sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, de coração aberto, mente vazia e aberta também, para que a gente possa aprender com Jesus, com o Espírito Santo. Podemos fazer aquela respiração mais pausada, mais profunda, para acalmar a frequência dos pensamentos, a tagarelice do ego. E tomar aquela atitude mental, sabe? De dizer, ego, nessa sala de aula você não entra, então fica pro lado de fora, porque o que vamos falar aqui você não entende, né? Você não pode se aliar com a mente certa, com Jesus, então fica do lado de fora dessa sala de aula. A gente estabelece a meta da paz, para que tudo que a gente for ouvir aqui seja para os propósitos do Espírito Santo para nós, para o nosso despertar, para que a correção na nossa mente seja feita, para que o perdão na nossa mente se estabeleça e a gente possa viver um sonho feliz aqui, até Deus dar o último passo por nós. Vamos lá? Então, a lição 170 traz a ideia principal da lição, em que Jesus diz: não há crueldade em Deus e nem em mim. E o professor Kenneth já começa comentando, antes do primeiro parágrafo, ele diz que essa é outra lição importante, onde Jesus volta a uma discussão sobre a estratégia do ego que culmina em seu arsenal de defesas. A lição, portanto, é similar à que discutimos antes, nas lições 135, 136 e 153, se vocês quiserem revisar. Se eu me defendo, sou atacado. Essa deve ser a 135, né? De novo, esqueci o livro para lá. A doença é uma defesa contra a verdade, a 136. E minha segurança está em ser sem defesas, a 153. E nessas lições, então, expõe o uso que o ego faz das defesas para manter sua existência. Devemos revisar brevemente alguns conceitos-chave como uma introdução, o professor Ken diz, né? Quando escolhemos originalmente o ego em vez do amor de Deus, a separação em vez da expiação, tomamos uma decisão pela individualidade em vez de pela unidade. O ego temia que reconhecêssemos nosso equívoco e mudássemos nossa decisão, fazendo com que ele desaparecesse em sua própria nulidade. Ele tinha esse medo, né? Que a gente se lembrasse, né? E para impedir que isso acontecesse, o ego delineou uma estratégia de duas frentes, um escudo duplo, levando ao estado de ausência de mente.
Isso assegurou que, sem consciência da mente, nunca pudéssemos mudá-la e nem questionar nada, né? O primeiro escudo do ego é o pecado, culpa e medo, dentro dos quais somos miseráveis pecadores, cuja culpa merece punição e, portanto, tememos o Deus irado que vai nos destruir. Mentira, né? Mentiras, mentiras e mentiras. Nossa atitude mental aqui tem que ser basta de mentiras. E isso necessita de um segundo escudo que o ego fez, né? Que é o mundo e o corpo, nos quais o sistema de pensamento do ego é projetado no mundo, estabelecendo nossos corpos como vítimas inocentes dos pecados de outros. Com efeito, esses pecadores são as figuras de autoridade, aqueles que percebemos como tendo poder sobre nós, que encontramos através de nossas vidas como símbolos da vingança de Deus, roubando de nós nossa posse mais preciosa de todas, nosso ser especial. Se não formos cuidadosos, o ego nos avisa. Deus vai se precipitar para baixo e esmagar nossas defesas, deixando-nos vulneráveis à sua punição brutal e vingativa. Expresso na linguagem da lição, o ego nos acusa primeiro de sermos cruéis por termos destruído Deus. Nós separamos isso e projetamos, e, portanto, Deus se torna aquele que é cruel. Como vamos ver em nossa discussão, esse é o modelo da deidade bíblica, que é frequentemente percebida como agindo de maneiras caprichosamente cruéis. Ele não chega a dizer que isso não tem nada a ver com o verdadeiro Criador, mas com a projeção do que primeiro acreditamos ser nossa própria crueldade viciosa. E claro, né, como a gente fez de Deus a nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança do ego, então a gente acredita que ele é cruel, né? Esse arquétipo do Deus do ego se divide em bilhões de fragmentos, deixando que todos nesse mundo sejam percebidos como direta ou potencialmente cruéis. Os primeiros são nossos ódios especiais e os últimos, nossos amores especiais, né? E aqui então o professor Ken finalizou essa introdução bem longa. E a gente vai para a primeira parte, para o primeiro parágrafo da lição. E eu não sei se eu avisei vocês, de novo, né? Acho que eu disse, são 14 páginas, então a gente vai fazer o primeiro vídeo de 7, o segundo vídeo de 7 páginas. Porque eu fiz na lição anterior tudo numa vez só e ficou bem longa. Então, foi algo para experimentar e eu gostaria que vocês deixassem nos comentários, então, se vocês preferem, quando a lição é longa, que eu faça em 2 vídeos separados ou se eu faça num vídeo só, tá? Depende do que vocês me disserem aí, estou aberta para fazer o que fica mais confortável, tá bom? Então, vamos lá no primeiro parágrafo da lição, em que Jesus diz: ninguém ataca sem a intenção de ferir. Então, aquela história do foi sem querer. Isso não pode ter exceção. Quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que ser cruel é uma proteção, que estás a salvo por causa da crueldade. Jesus, portanto, expõe o mito da face da inocência, né? Autodefesa, tô me defendendo porque fui atacado primeiro, então eu sou inocente. Então, o mito da face da inocência é tipicamente expresso como: eu não tive escolha além de atacar, pois você atacou primeiro ou ameaçou atacar. E se eu não me defender, você vai atacar a mim, aos meus amados, ao meu país ou aos grupos com os quais me identifico. No entanto, isso não é inocente.
isso não é inocente. E a gente vê cada vez mais grupos e grupos se formando para defenderem os seus pontos de vista e as suas crenças e os seus valores e as suas verdades. E isso cabe bem aqui, especificamente. Então, isso não é inocente, mas ataque com intenção de ferir. E, portanto, cruel. Nós dizemos com efeito que o que nos protege dos vilões do mundo é a crueldade. Lembre-se de Hamlet, onde o príncipe diz à sua mãe: eu tenho que ser cruel apenas para ser benigno. Uau, que mentirada! No entanto, você não pode ser benigno se for cruel. Pensar que pode é ouvir o racionalismo do ego, cuja expressão clássica é um pai dizendo a uma criança: isso machuca mais a mim do que a você. Quanta mentira! Assim, Jesus traz ao nosso escrutínio o sistema de pensamento de ataque e defesa do ego, cujo cerne é a separação. Eu não defenderia a mim mesmo, a menos que primeiro tenha percebido você como separado de mim. Portanto, sei que estou em meu ego, pois a verdade de Deus e de seu Filho é a perfeita unicidade, na qual não existe separação e, portanto, nenhum ataque. É irrelevante se percebo você como me atacando ou vice-versa, pois de qualquer forma eu me identifiquei com o sistema de pensamento de separação, fragmentação e ataque. Nós, portanto, protegemos nossa identidade com crueldade e ataque, refletindo o momento original no qual acreditamos que a única maneira de podermos proteger nossa recém-adquirida individualidade era atacar a perfeita unicidade de Deus e destruir seu amor. Uma vez que essa é a origem do sistema de pensamento do ego, e ideias não deixam sua fonte, nós somos a ideia daquela fonte. Atacar para proteger a separação. Não deveria ser surpresa que nosso comportamento seja baseado no ataque e defesa, que nós tentamos camuflar invocando nossas necessidades de sobrevivência. Nós atacamos, destruímos e canibalizamos outros organismos vivos para que possamos viver. Defendendo essas ações por afirmarmos que não temos escolha. Temos que ser cruéis com a vaca, o peixe ou a cenoura. Se não fizermos isso, morreremos. O pensamento arquetípico subjacente à existência, portanto, é que se eu não destruir Deus, me apoderar do seu poder e usurpar seu papel, não vou sobreviver. Uma vez que minha sobrevivência vem primeiro, me sinto justificado no que faço. É isso que toda coisa viva entre parênteses, entre aspas, né? Porque nada aqui é vivo. Então, é isso que toda coisa viva enclausurada em um corpo encena nesse mundo. Esse é o cerne do sonho, cujo cerne é o medo da nossa morte e perda do nosso ser individual, né? E o professor Ken, então, traz essa passagem do capítulo 29, em que Jesus diz: pois cada sonho não é senão um sonho de medo. Não importa que forma pareça tomar. O medo é visto dentro, fora ou em ambos os lugares. Na mente, projetada ou nos dois lugares, né? Ou pode estar disfarçado em uma forma agradável. Mas nunca está ausente do sonho, pois o medo é a matéria-prima dos sonhos, da qual todos são
feitos. A sua forma pode mudar, mas não podem ser feitos de nenhuma outra coisa. Para repetir, então, o professor Ken diz: com o medo vem o pensamento de que se eu não fizer algo, serei destruído. Portanto, estou justificado em atacar outros. O que Jesus nos diz para não defendermos, nem chamarmos de nomes bonitos. Ataque é ataque. É ataque. E é sempre cruel. Uma tentativa de colocar nossas necessidades em cima de outra pessoa. E depois justificar nossas ações por invocar a face da inocência. Segundo parágrafo da lição. Queres dizer que acreditas que ferir o outro te traz liberdade? E queres dizer que atacar é trocar o estado em que te encontras por algo melhor, mais seguro e protegido de invasões perigosas e do medo. Minha crença é de que eu serei livre do aprisionamento do mundo se atacar outra pessoa. Portanto, justifico o ataque por afirmar que meu propósito não é ferir outra pessoa, mas preservar o meu ser. Essa justificativa vai ao cerne da política externa de todo o país, passada, presente e futura. Estamos justificados em nos defendermos contra outras nações, porque se não o fizermos, seremos aniquilados. Nações operam dessa forma porque são compostas de indivíduos que operam dessa forma. O sistema de pensamento do ego é um. Quero você esteja falando de um paramécio. Gente, eu não sei o que é isso, vamos pesquisar. Esteja falando de um paramécio ou de um governo. É útil considerarmos como nossas vidas diárias exemplificam isso, pois estamos em um perpétuo estado de medo, falta e privação, acreditando que por canibalizarmos outros, amor ou ódio especial, estaremos melhor, mais seguros e felizes. E, no entanto, estamos enganados. E ele coloca essa passagem do capítulo 6. O que tu projetas, desaproprias, e, portanto, não acreditas que seja teu. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Já que também julgaste contra o que projetas, continuas atacando-o, porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência e assim imaginas teres te posto a salvo. Esse é o objetivo da projeção, né? Nós agora vemos como esta estratégia do ego reforça o sistema de pensamento de medo que estamos tentando desfazer. Próximo parágrafo da lição. Como é inteiramente insana a ideia de que defender-te do medo é atacar. Uau! A gente acha que se defender do medo é atacando. Pois é assim que o medo é procriado e alimentado com sangue para fazê-lo crescer, inchar e enfurecer-se. Assim o medo é protegido e é impossível escapar. O ego então nos diz que a forma de escaparmos do medo na mente é projetá-lo, fazendo um mundo no qual o pecado é visto externamente. Ao projetarmos, no entanto, conseguimos apenas a troca do medo interno pelo externo, dessa forma não ganhando nada. Uma vez que o ego nos levou a esquecer a mente da qual nos separamos, não temos recordação de que viver em medo corporal, física e psicologicamente é uma defesa contra o medo interno.
Estamos conscientes apenas da vulnerabilidade repleta de medo que experimentamos como corpos. Se pudéssemos nos lembrar de que a projeção é uma solução do ego para o medo na mente, iríamos saber que esse mundo não faz sentido, pois não ganhamos nada por fazê-lo. Mais uma vez, o ego nos faz esquecer sua estratégia para que não tenhamos consciência de que o que fazemos é uma defesa mal adaptada e ineficiente contra um problema que nunca é resolvido. De fato, o problema é tão inteligentemente protegido pela projeção que não escapamos de sua premissa subjacente e ilusória de separação e punição. E ele traz, o professor traz essa passagem do capítulo 6 de novo, que diz: entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Mas o ego diz que se a gente projetar a culpa lá fora, a gente vai se livrar dela. Só que não, né? Então, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida. E seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente dos teus irmãos e separado deles. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção, tanto de ti próprio quanto de teus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Assim, nosso medo interno de que Deus vai nos destruir, nascido da nossa crença no pecado, é vivido de forma externa às nossas mentes, no corpo. Nascemos em um estado de medo, e se um bebê não é alimentado e cuidado logo depois de nascer, entra em pânico e morre. O corpo é estabelecido para o que chamamos de início ao fim da vida para produzir medo, levando-nos a criar defesas mal adaptadas e nenhuma das quais funciona. Lembre-se da linha no texto: defesas fazem aquilo contra o que deveriam se defender. O propósito das defesas é nos proteger do medo, mas elas meramente o reforçam. Isso estabelece um círculo vicioso, mas sem memória da origem do problema. Não há meio de podermos resolvê-lo. É por isso que o corpo de ninguém é verdadeiramente curado e nenhum problema no mundo é realmente resolvido. Ninguém vai à fonte do problema. A decisão da mente de estar por conta própria. Quem é que faz isso? Assim, a culpa em relação ao nosso ataque inevitavelmente produz o medo de que outros vão nos atacar, o que inevitavelmente requer a defesa do contra-ataque. E assim por diante, como já vimos, e ele traz uma passagem do capítulo 7. É por isso que aqueles que projetam são vigilantes em favor da sua própria segurança. Eles têm medo de que suas projeções retornem e os firam. Acreditando que apagaram as suas projeções de suas próprias mentes, acreditam também que as suas projeções estão tentando voltar a introduzirem-se nela de modo furtivo. Uma vez que as projeções não deixaram as suas mentes, eles são forçados a engajarem-se em uma atividade constante de forma a não reconhecer isso. Que é que a gente não volta para a mente, a gente não volta para a causa, né? A gente continua querendo modificar a projeção lá no telão. E então Jesus diz na lição, nos pede, né, que a gente aprenda hoje uma lição que pode
poupar-te mais atrasos e misérias desnecessárias do que podes imaginar. E é isso. Olha só. Fazes aquilo contra o qual te defendes e pela tua própria defesa fazes com que seja real e inescapável. O próprio fato de eu me defender contra o medo afirma a realidade não só do medo, como afirma a realidade daquilo que está parecendo acontecer, né? De outra forma, eu não precisaria de defesa. No entanto, a defesa não me protege do medo, como discutimos acima, mas simplesmente reforça sua memória. Agora fortalecido em minha mente, o medo requer a defesa dos relacionamentos especiais, os quais, por seu lado, me tornam amedrontado. E por aí eu vou. E mais uma passagem aqui que Jesus pede para que a gente continue, né? A gente já tá me dando calor. Daqui a pouco vai me dar frio de novo, assim eu fico. Bota a roupa, tira a roupa. Então, repetindo aqui, que Jesus colocou pra gente praticar na própria lição, né? Fazes aquilo contra o qual te defendes e pela tua própria defesa fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas armas e só então perceberás que o medo é falso. Jesus pede uma atitude de ausência de defesas. Abaixa as tuas armas. Ele não fala de mudarmos o comportamento, mas a atitude mental, né? A mudança de acreditarmos que a sobrevivência vem à custa de alguém mais, para entender que só os interesses compartilhados vão nos proteger. Essa mudança da defensividade para a ausência de defesas resulta de examinarmos as premissas subjacentes do ego, que não fazem sentido e não funcionam. Lembre-se da sexta característica de um professor avançado de Deus, que diz que defesas não passam de tolos guardiões de ilusões loucas. Quanto mais grotesco o sonho, mais firmes e poderosas aparentam ser as suas defesas. No entanto, quando o professor de Deus finalmente concorda em olhar para o que vem depois dessas ilusões loucas, né, descobre que ali não havia nada. Não é o perigo que vem quando se abre mão das defesas, é a segurança. Jesus nos garante. É a paz, é a alegria e é Deus. Baixa as tuas armas. Voltando na lição, gente, parece que atacas o inimigo que está do lado de fora, mas a tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro. Um pensamento alheio lutando contra ti mesmo. Não dizem que o nosso pior inimigo é nós mesmos, né? É a mente do ego, nos atacando e nos mentindo. Então, mas a tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro, um pensamento alheio lutando contra ti mesmo, privando-te de paz e dividindo a tua mente em dois campos que parecem ser totalmente irreconciliáveis. Pois agora o amor tem um inimigo, um oposto, e o medo, o estranho, precisa agora da tua defesa contra a ameaça do que realmente és. Então, inimigo aqui nessa passagem da lição está entre aspas, o professor Ken explica, porque o amor não pode ter inimigos. A projeção não pode estabelecer o que é real. A ilusão não estabelece o que é real, né? Então aqui ele diz que Jesus vai descrever a projeção
sem usar a palavra projeção, né? Explicando como um Deus amoroso se torna uma imagem de vingança e crueldade. A mudança do ego de seus atributos para outro, né? Porque o ego distorce tudo. Então, essa distorção do amor reverte os campos da mente com as características de inocência e segurança investidas no ego, e o ódio e o medo do amor. Assim o ego diz ao filho: venha comigo e eu vou protegê-lo, pois eu sou sua esperança, segurança e vida. Vá com Deus e você será destruído, pois o amor deve ser temido. O amor, portanto, se transforma no ego, e nosso inimigo se torna nosso amigo. Isso sim deveria... Qual seria o nome do filme, né? Com esse parágrafo aqui, dormindo com o inimigo, né? Jesus está nos dizendo que parece existir um inimigo externo, nossos objetos de amor e ódio especial. No entanto, tudo o que fazemos é reforçar a divisão dentro de nossas mentes entre Deus e o ego. Fora de mim, vejo pecado e inocência. Comigo sendo a vítima inocente e você o pecador. No entanto, isso é apenas a projeção da mente dividida, na qual percebo a mim mesmo como filho inocente que está para ser destruído pelo pai cruel e vingativo. O próprio fato de eu ter tornado a defesa real, o mundo e o corpo. Então, a gente tornou o mundo e o corpo algo real. E o mundo e o corpo é uma defesa contra Deus. Então, o próprio fato da gente ter tornado o mundo e o corpo real diz que existe um perigo em minha mente que exige proteção. Esse é o significado da frase que Jesus fala na lição: tua defesa estabelece um inimigo do lado de dentro. Os dois campos. O que parece ser amor é medo. Dentro da mente errada, a mente unificada, separada do ego, né? O que é chamado de amor não é amor de forma alguma, mas uma imagem de crueldade, enquanto a memória amorosa do verdadeiro Deus repousa seguramente na mente certa, esperando que nós a escolhamos. No entanto, não é nem esse amor, nem a crueldade o que vemos, pois percebemos a crueldade do lado de fora, em outra pessoa, tornando-nos os inocentes que querem apenas amar. Nossas projeções realmente fazem nossa percepção. Assim como diz nessa passagem do capítulo 12, tu vês o que esperas e esperas o que convidas. Pronto, acabou a lição. Gente, tem frases que são incríveis, né? Fecha os olhos aí que eu vou até repetir para vocês. Respira fundo e pede para o Espírito Santo clarear isso para vocês. Clarear isso pra gente. O que realmente significa isso. Tu vês o que esperas e esperas o que convidas. A tua percepção é o resultado do teu convite, vindo a ti em função do que pediste. Dois modos de olhar para o mundo estão na tua mente e a tua percepção vai refletir a orientação que escolheste. Lembra-te sempre que vês aquilo que buscas, pois o que buscas, tu acharás. O ego acha o que busca e só isso. Conforme olhas para dentro, escolhes o guia para o teu modo de ver. E então olhas para fora e contemplas as suas testemunhas. É por isso que achas o que buscas. O que queres em ti mesmo, tu farás com que seja manifestado e o aceitarás do mundo,
porque o puseste lá por querer que fosse assim. Quando pensas que está projetando o que não queres, ainda assim é porque de fato o queres. A mente, então, vê um mundo dividido fora de si mesma, mas não dentro. Então, tudo que a gente precisa é uma atitude mental de pedir ajuda ao Espírito Santo e a Jesus para que a gente pare de ver mentiras, que a gente só contemple a verdade e as testemunhas da verdade aqui no sonho. Ao menos o reflexo da verdade, né, gente? Assim, você mantém a culpa que secretamente quer, mas finge que ela está em outro. Seu ego venceu mais uma vez. Você preserva seu ser separado, mas alguém mais paga o preço por ele, conforme você luta para punir os pecados que pensa serem teus em outra pessoa. Isso é uma passagem do capítulo 27, né? A gente fica lutando para punir os pecados que pensa serem nossos em outra pessoa. E assim ele vem a ser a tua vítima, não o teu irmão. Diferente de ti por ser mais culpado, assim necessitando que tu o corrijas por seres mais inocente que ele. Uau! Se considerares cuidadosamente os meios pelos quais a tua autodefesa inventada procede em seus caminhos imaginários, perceberás as premissas em que se baseiam a ideia. Nosso sistema defensivo de culpa e ódio não é real. É mentira, mas fantasiado e imaginado. Isso inclui o universo físico e nossa identificação corporal dentro desse universo. Jesus nos lembra de que isso é inventado, como nos recordamos dessa importante passagem do capítulo 20. O que aconteceria se reconhecesses que esse mundo é uma alucinação? O que aconteceria se compreendesses realmente que o inventaste? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele para pecar e morrer, atacar e assassinar e destruir a si mesmos são totalmente irreais? Poderias ter fé no que vês? Se aceitasses isso? E queres ver isso? E a primeira dessas premissas em que Jesus estava falando ali é o que vimos na lição 167. Primeiro, é óbvio que as ideias têm que deixar a sua fonte, pois és aquele que faz o ataque e não podes deixar de tê-lo concebido antes na mente, né? Então, o filho acredita na história do ego de que ele se separou de Deus. Será? Vamos fazer isso de novo, né? Será que eu me separei de Deus? Será que eu tô aqui? Será que eu sou esse corpo físico e psicológico? Será que eu tô aqui? Então, o filho acredita na historinha do ego, né? De que o filho de Deus se separou da sua fonte, separou do pai. E diz que, então ele diz, você é uma ideia na mente de Deus e adivinhe só, você se separou da sua fonte e agora existe fora dela.
Esse é o primeiro ataque perpetrado por nós, não por Deus, né? Que nos identificamos com o filho separado de Deus. Nos identificamos com o ego. Logo no início do texto, Jesus resume o que de fato ocorreu na separação, ou seja, o desvio para o medo, quando as ideias pareceram deixar sua fonte. Em que Jesus diz: primeiro, acreditas que o que Deus criou pode ser mudado pela tua própria mente. Segundo, acreditas que o que é perfeito pode ser tornado imperfeito ou falho. Terceiro, acreditas que podes distorcer as criações de Deus, inclusive a ti mesmo. Quarto, acreditas que podes criar a ti mesmo e que a direção da tua própria criação depende de ti. Caramba! Voltando na lição, então, primeiro, né, acreditas que o que Deus criou pode ser mudado pela tua própria mente, diz, é óbvio que as ideias têm que deixar a sua fonte. Primeiro é o que a gente acredita, né? É o que o ego faz a gente acreditar. Primeiro é óbvio que as ideias deixam sua fonte, pois és aquele que faz o ataque e não podes deixar de tê-lo concebido antes. Mas atacas o que está fora de ti e separas a tua mente daquele que deverá ser atacado, com fé perfeita de que a divisão que fizeste é real. Conforme o ego começa a desenvolver sua estratégia defensiva, ele pega o pecado da mente, nossa autoacusação de termos atacado Deus, o separa de tal forma que agora existem duas figuras aparentes na mente, o filho inocente e o pai cruel e pecador. O mundo cruel ao qual o ego nos levou se torna realidade. Pois uma vez que projetamos nosso pecado em um Deus punitivo, nos esquecemos do pecado da crueldade, originado em nós mesmos, cientes apenas da crueldade que está fora de nós, em uma deidade furiosa. Insanamente, pensamos que nossa segurança e proteção estão em acreditarmos nisso. Para recapitularmos, então, o professor Ken diz assim: as características do amor foram roubadas pelo ego e se estabeleceram no ser inocente que agora acredito ser eu mesmo. Enquanto o tempo todo meu pecado foi dividido e visto nessa figura projetada de crueldade. Bem, seguindo na lição, né? Que Jesus estava dizendo que atacas o que está fora de ti e separas a tua mente daquele que deverá ser atacado, com fé perfeita de que a divisão que fizeste é real. Então a gente acredita que o irmão é outra coisa diferente da gente, né? Em seguida, os atributos do amor são conferidos ao inimigo do amor, pois o medo vem a ser a tua segurança e o protetor da tua paz, o qual te voltas esperando consolo e procurando escapar das dúvidas em relação à tua força e buscando a esperança do repouso numa quietude sem sonhos. Então vamos ver o que o professor comenta aqui. Ele diz que vendo as mentiras do ego como verdade, olha só o que a gente estava falando, né? Questionar todo o nosso sistema de crenças. Questionar tudo o que o ego nos diz. Mas nem que seja assim, ó, pra gente pegar o costume, o hábito de questionar tudo que o ego diz, nem que seja assim, ó, será que é dia mesmo, Espírito Santo? Será que é dia? Será que tá nublado mesmo? Só pra treinar, né? Treinar de questionar o que o ego está dizendo. Vendo as mentiras do ego como verdade, então o professor Ken comenta,
nós voltamos para o especialismo em busca de proteção e consolo. Quando estamos transtornados, não buscamos ajuda ou conforto no amor de Jesus, mas no mundo de ídolos. Por exemplo, nós tornamos as palavras do curso santas e buscamos conforto nelas, sem irmos além delas, até o seu significado. Vamos ver em uma lição posterior os pensamentos de Jesus sobre as palavras, mas por enquanto vamos mencionar que a sua importância repousa apenas no local para onde elas nos levam. No entanto, se temermos o significado das suas palavras, vamos usá-las como substitutos, ídolos, para o processo de perdão que elas simbolizam. E aí, essa passagemzinha do capítulo 29, em que Jesus diz: não deixes que a forma dos ídolos te engane. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. De algum modo, tu acreditas que completarão o teu pequeno ser, dando-te segurança em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a tua confiança e a paz da tua mente. Portanto, aplique essas linhas, professor Ken está dizendo aqui. Aplique essas linhas quando você precisar de conforto, observando a tentação de correr para o especialismo em vez disso. Tendo ouvido o conselho do ego de que o escape da ansiedade e do medo vem dele mesmo, do ego, e não do amor que vai destruir você. É essencial aplicar esses ensinamentos abstratos de forma muito específica. De outra forma, os ídolos do especialismo vão permanecer. E agora, o outro lado, em que Jesus diz: e ao despojares o amor do que pertence a Ele, e só a Ele, o amor é dotado dos atributos do medo. O amor é nossa verdadeira segurança, pois ele é nossa verdadeira identidade. Conforme o amor é removido desse ser, no entanto, o egoísmo e a crueldade intrínsecos ao sonho de separação do ego encontram seu lar no amor, que então acaba dotado com os atributos do medo. Então, e ao despojares o amor do que pertence a ele, e só a ele, o amor é dotado dos atributos do medo, né? Pois o amor te pediria que te despojasses de todas as tuas defesas como mera tolice, e as tuas armas, na verdade, se desfariam em pó, pois é o que são. Assim, temos medo de Jesus e do seu amor. Em sua presença, iríamos baixar nossas defesas, deixando de lado nossa identificação com o universo físico como nosso lar e o corpo como nosso ser. Para nos protegermos desse fim na nossa existência, o ego diz: eu sou seu amigo, o Espírito Santo é seu inimigo. Claro, inconsciente isso, né, pessoal? Mas nas projeções das experiências a gente vê que é justamente isso que acontece. Agora, os atributos do ego são vistos no amor. O perigo não é a culpa, mas o amor. E a verdadeira segurança é encontrada no medo. Sim, tanto que muita gente diz assim que é bom a gente ter medo. Porque o medo faz com que a gente se proteja. Que a gente se defenda. Isso que o ego diz que a nossa segurança é encontrada no medo. Lembre-se dessa importante passagem do texto, que descreve nosso medo insano e inacreditável do amor. E é do capítulo 13. Construíste todo o teu insano sistema de crenças porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus e queres salvar a ti mesmo
do seu amor porque pensas que ele te esmagaria no nada. O professor Ken já colocou essa passagem pra gente em outras lições. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir e, amando-o como tu o amas, jogarias fora esse mundo, o que de fato farias, né? Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor, e quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor que está lá escondido. Não tem outro jeito, gente. Não tem como fugir do amor. E é isso o que te assusta. Então, quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor que está lá escondido, do amor de Deus, do amor que é o que a gente é. Nossa verdadeira herança, nossa verdadeira natureza. Então, aqui Jesus diz na lição, com o amor como inimigo, a crueldade tem que vir a ser um Deus. E isso é assim porque a crueldade mantém o amor distante. Mais uma vez, eu justifico meu ataque ao amor dizendo que se não o fizer, serei destruído. Não posso ser íntimo de ninguém sem falar em perdoar, pois fazer isso certamente significa perder meu ser individual e especial, e então mantenho os outros longe de mim através do ataque. Uau! E pode ser tanto ataque físico, quanto ataque psicológico, quanto tu não precisa dizer nada e nem fazer nada contra ninguém. O ataque tá na mente. É que nem que eu tava comentando com vocês no início desse vídeo, que eu tava questionando tudo. Inclusive, será que é verdade mesmo? Será que é verdade que eu não gosto de socializar? Que eu não gosto de fazer amigos? Que eu não gosto de ter amigos? Eu tô cheia de defesas. Cheia de defesas. Será que isso é real? Será que é verdade? Será que eu não quero mesmo? Será que eu não quero mesmo me aproximar das pessoas? Isso só pode ser mentira do ego. Porque se o perdão só se dá através do meu irmão e eu só volto para casa, eu só desperto do sonho através do perdão, então peraí. Tem alguém me mandando aí e eu tô obedecendo e não é Deus. E aí, na verdade, será também, né, gente? Será que tem alguém mais me mandando? Será que é possível ter outra vontade, a não ser a vontade de Deus, né? Eu só tô dando realidade para essa outra guiança, mas ela não existe de modo algum, né? Então, eu tô acreditando na existência de um ego que tá me guiando pro caminho contrário à vontade de Deus. Isso também é irreal, isso também é ilusório, isso também não existe. Só a vontade de Deus existe. Só que a nossa mente dá realidade para aquilo que a gente está pedindo. Equivocadamente. É só um equívoco, não é um pecado. Dar realidade para o ego e seguir a orientação do ego não é pecado, é um equívoco da mente do Filho de Deus que está sonhando. Então, voltando aqui, não posso ser íntimo de ninguém sem falar em perdoar, pois fazer isso certamente significa perder meu ser individual e especial, e então mantenho os outros longe de mim através do ataque, nem que seja um ataque na minha própria mente, que eu não ataco ninguém, nem fisicamente, nem verbalmente, eu ataco a mim mesma, a minha mente, de sentir que eu tenho que ficar distante das pessoas, que eu não posso ser íntimo de ninguém, porque eu não posso confiar em ninguém, entende? Então, mantenho os outros longe de mim através do ataque. Assim, a crueldade se torna o meu Deus.
como essa passagem descreve aqui no capítulo 26. E então a vontade de Deus estaria partida em duas e toda a criação estaria sujeita às leis de dois poderes opostos. Isso que eu estava dizendo. Até que Deus se tornasse impaciente, partisse o mundo em dois e relegasse o ataque a si mesmo. Nesse caso, Deus de fato teria enlouquecido, proclamando que o pecado usurpou sua realidade e afinal trouxe o seu amor para ser depositado aos pés da vingança. Então, com o amor como inimigo, como Jesus falou na lição, a crueldade tem que vir a ser um Deus. E os deuses exigem que aqueles que o adoram obedeçam os seus ditames e recusem-se a questioná-los. Recusem-se a questioná-los. Será? Note a importância da declaração. O professor Ken chama a gente aqui, ó. Se recusa a questioná-los. Então, o ego assegura que nunca vamos questioná-lo por fazer com que o véu de amnésia caia sobre nossas mentes no instante em que seguramos sua mão. Como resultado disso, nos esquecemos da estratégia do ego. Se soubéssemos que o universo físico e nossos nascimentos nele são literalmente um pensamento que disse: é isso que mantém o amor de Deus longe de mim, ninguém mais iria prestar atenção a esse mundo. E enquanto esse pensamento estiver escondido, nunca vamos perceber que o significado de estar em um corpo é limitar o amor e assim nos limitarmos. Lembre-se dessas linhas importantes do capítulo 18. Pois o corpo é um limite para o amor. A crença no amor limitado foi a sua origem e ele foi feito para limitar o ilimitado. Não penses que isso é apenas alegórico, pois ele foi feito para limitar a ti. Dito de outra forma, o propósito do corpo é atacar Deus e negar seu amor. Inconscientes disso, buscamos o amor aqui, sinceramente acreditando que vamos encontrá-lo. No entanto, Jesus rasga o véu que esconde a estratégia do ego para que possamos vê-la claramente e escolher contra ela. Na verdade, o ego dispõe todas as suas forças contra nosso alcance dessa visão, invocando o medo de Deus para dissuadir nossa união com Jesus em seu caminho de perdão. Como lemos nessa passagem descrevendo uma forma que esse estranho Deus assume: doença. Capítulo 10. Os rituais do Deus da doença são estranhos e muito exigentes. A aliança à negação de Deus é a religião do ego. O Deus da doença obviamente exige a negação da saúde, pois a saúde está em oposição direta à sua própria sobrevivência. A blasfêmia é, então, autodestrutiva e não destruidora de Deus. Ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para poder estar doente. Para poder parecer que está doente, né? Esse é o oferecimento que o teu Deus exige, porque tendo-o feito a partir da tua própria insanidade, ele é uma ideia insana. Ele tem muitas formas, mas embora possa parecer ser muitas coisas diferentes, não é senão uma ideia, a da negação de Deus. E é isso, meus queridos, eu vou encerrar então essa primeira parte da lição e a gente retorna na parte 2, tá bem? Gratidão por estarem comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!